sem ser, meu Deus, rejeitado,
que a sua vontade bendita, gloriosa, perfeita, boa e agradável se manifesta e se revela e se materializa em nossas vidas. Nós estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor em espírito e verdade, para buscar a tua face, para te buscar, Senhor, enquanto se pode achar, para te invocar enquanto o Senhor está perto. Senhor, se fecharmos os nossos olhos a última vez, se passarmos, Senhor, para outro plano, não podemos mais invocar o Senhor em termos de ser socorrido e salvo. Mas essa noite nós dizemos para o Senhor sim, sim para a sua salvação, que nos é oferecida por essa graça maravilhosa, pela pessoa bendita do Senhor Jesus, o teu Filho, que deixou o céu, que deixou a glória, que foi enviado por ti, que veio para que tivéssemos vida e vida abundante, que veio para tocar nas áreas da nossa vida que está morta e ressuscitar os nossos sonhos, e injetar o seu poder em nós, injetar a sua perseverança, injetar a confiança, injetar, meu Deus, a segurança de saber que o Senhor está vivo, que o Senhor não morre nunca mais, que o Senhor vive para todos sempre, e que os seus olhos estão postos sobre nós, que o Senhor contempla as nossas dores, e como um sumo sacerdote, experimentado, Senhor, em tudo que passamos, Senhor, o Senhor é pronto para nos socorrer. Nessa noite, o Senhor venha sondar os nossos corações e as nossas áreas mais vulneráveis, Senhor, mais sensíveis e fracas, apresentamos a Ti. Queremos nessa noite ser transformados pela renovação da nossa mente. Queremos nessa noite que o Teu Espírito Santo leva de nós tudo aquilo que precisa ser levado. Queremos deixar ao pé da cruz do Senhor. Queremos renunciar nossas vontades pessoais e próprias, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Queremos, Senhor, renovar com o Senhor a nossa aliança de entrega, como naquele primeiro dia, Senhor, naquela inocência que te entregamos as nossas vidas, crendo que o Senhor era maravilhosamente bom. Assim, Senhor, nessa noite entregamos, assim nessa noite nos rendemos, assim nessa noite colocamos diante do Senhor, colocamos no seu altar e pedimos, Pai, que venham os seus planos que são mais altos que o nosso. Senhor, estabeleça seus caminhos que são mais altos que o nosso. Senhor, cumpra a sua vontade. Meu Deus, como Maria declarou: eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós segundo a sua vontade. Meu Deus, ordena os anjos do Senhor. Nós estamos neste lugar em concordância. O Senhor diz que se 2, 3 pessoas ou mais reunindo no lugar do seu nome, o Senhor estaria no meio. E eu peço, Senhor, agora, Jesus, que os seus anjos recebam a ordem a nosso respeito, que o seu anjo venha e traga cura, Senhor, nos ossos, nos nervos, que os seus anjos venham agora e traga cura nas veias. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que os seus anjos venham agora e tragam libertação. Meu Deus, na porta que está fechada, trancada, em nome de Jesus Cristo, que seus anjos agora guerreiam contra os demônios que estão amarrando, prendendo. Em nome de Jesus Cristo, que os seus anjos agora começam a pelejar, Senhor, a nossa peleja. Senhor, garante a nossa vitória. Senhor, como Josafá declarou, estamos aqui e às vezes não sabemos mais o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, ordena a bênção, ordena a vitória. Meu Deus, que esse altar seja um ponto de encontro do céu com a terra, hoje, agora. Meu Deus, que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não traz consigo dores, se manifesta sobre nossas vidas. As provisões certas e transbordantes do Senhor, que um dia o Senhor me prometeu,
Senhor, eu chamo sobre a minha vida agora, e eu reparto, Senhor, com os meus irmãos, os teus filhos, em nome de Jesus, supre cada necessidade. Meu Deus, destrava aquilo que está amarrado, que o céu de bronze nessa noite seja aberto, pelo nosso louvor, pela nossa oração. Nós invocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Os irmãos que trouxeram dízimos e oferta, pode se chegar ao altar, depositar com alegria, o seu dízimo e a sua oferta. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida, Senhor, ao nome de Jesus. Muito obrigado por partir comigo a oferta nessa noite. Pai, recebe a nossa semente, recebe a nossa fidelidade. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro com muita alegria, te dando graça, como o Senhor Jesus algumas vezes ergueu ao céu e deu graça ao Senhor. Te dou graça nessa noite, pelas ofertas semeadas, pelo dízimo depositado. E peço ao Senhor que através desse dízimo repreenda os demônios que são invisíveis, que traz gasto, meu Deus, com remédio, que traz enfermidade, dores, despesas e sofrimento. Seja agora repreendido, Senhor, o cortador, o migrador, o destruidor e o devorador. Que o Senhor repreenda, que o Senhor traga a abundância, a provisão, a bondade, a prosperidade, que janelas do céu sejam abertas, e milagres e bênçãos, Senhor, que não podem ser medidos, seja derramado sobre nossas vidas. Receba a nossa semente, receba essa oferta, receba esse dízimo, em nome de Jesus, consagramos a Ti. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos pular na leitura oficial e vamos estudar a palavra, porque terça-feira é dia do culto de ensino, de doutrina. A leitura oficial é tão importante quanto a pregação, graças a Deus. Quase sempre elas têm sido harmônicas uma com a outra, né? Elas têm batido, têm cooperado, têm falado a mesma linguagem, a mesma mensagem. Nessa noite nós vamos estudar, porque eu acredito que a estrutura da igreja, ou seja, o sistema de força da igreja, a coluna, como se fosse os ossos, aquele que firma a igreja, é exatamente o ensino da palavra de Deus. Nós vamos fazer um ensino temático, um ensino direcionado. Nós vamos estudar um assunto específico. Nós começamos na terça-feira da semana passada. Eu estava aprendendo aqui na terça-feira da semana passada sobre igreja. O que é igreja? E a gente aprendeu aqui alguns nomes, alguns títulos. Aprendemos bastante coisa, nós vamos dar uma revisada. Vai ajudar ele muito a lembrar, porque ele estudou texto, vai te dar uma informação mínima e básica, porque você não estava texto. E ficou uma parte que a gente não terminou, alguns 2 ou 3 tópicos, para aprender sobre esse assunto. Então, quando a gente fala a palavra igreja, o que o senhor entende? Quando alguém fala que eu sou igreja, o que o senhor pensa, o que o senhor lembra? O que é a igreja? A igreja é o lugar da gente unir, né? Com os membros, né? Os irmãos, nós uniamos, né? E é importante a igreja, né? É o lugar de nós unir, né? Viver na união, né? E aprender muitas coisas, né? Então a igreja é muito importante. Porque muita gente fala assim, porque ser igreja, você lê a Bíblia, entrar para não, mas o lugar, já tem um lugar que nós reunimos. Chama a igreja, é importante para nós, né? Demais, né? Concordo com o senhor. Se não tivesse, aí o que acontece? Todo mundo podia ter amigo, mas tem um lugar que nós reunimos os irmãos. E eu sempre falo, a igreja é importante. É o lugar de nós reunir. Uma explicação rasa, se acabasse com a igreja, faria muita falta. Uma explicação profunda e verdadeira, se acabasse a igreja, nós até morreria e a gente desviava todo mundo e não ia ser salvo, simplesmente. Aquela vez, né, se está naquela tristeza que o irmão Zé Afonso falou, eu também pensei, se ela fechasse, nós podíamos ir para outra. Né? Mas nós já acostumou, negócio bom, levei 3. Na união já é ajustado. Tem muita gente que fala, mas
por que se não for para a igreja cheia, ali na igreja Assembleia tem multidão de gente? E eu falei, não, eu estou feliz. Será que para nós, mas era uma tristeza. Sim. Nós ia ter nossas coisas aqui que nós já acostumou, é sim de manhã. Né? Seria uma grande perda, sem dúvida. Graças a Deus que Deus não deixou ela fechar no dia 17 de abril. Bendito seja Deus, que teve grande misericórdia e Deus bradou não deixando. Graças a Deus por isso. Eu sou o mais grato de todos aqui por isso. Aquele dia poderia ter sido fechada a tampa do caixão e enterrado o Ministério de Sonhos. Recentemente eu vi um vídeo falando que o lugar mais rico que tem é o cemitério. O cemitério está lotado de livros não escritos, de música não cantada, gravada, de pregações não feitas, de histórias não contadas, de coisas que poderiam acontecer e não aconteciam. E naquele dia, por pouco, a tampa do caixão era fechada e ia ter um enterro antecipado, enterrar nesta hora. Graças a Deus, toda a honra e toda a glória eu atributo ela a Jesus, porque foi Ele e a bondade dele que me deixou. Porque eu, por mim, não só naquele dia, mas umas 5 a 10 vezes antes daquele dia, eu já teria fechado essa igreja, parado, desistido, largado, não dava mais. Então até aqui ela está sustentada pela mão de Deus, e que assim continue até o dia da volta de Jesus. Não vamos planejar uma igreja para depois da volta de Jesus, não vamos treinar membros para pregar depois do arrebatamento. Tem gente que faz isso, né? Você aprende depois do arrebatamento. Eu não quero ensinar isso para os outros. Eu quero ensinar a pessoa a subir no dia do arrebatamento. Você perder isso, infelizmente, para depois eu não quero treinar. Não desejo isso para ninguém da igreja. Eu não quero ficar para pregar depois do arrebatamento, nem quero treinar ninguém para isso. Eu quero que a pessoa aprenda, principalmente com a minha vida, também com os meus ensinos, que ele deve estar pronto para subir quando Jesus voltar. Ele tem que estar pronto todo dia, de segunda a segunda, todo dia, de manhã cedo, depois de perguntar: se Jesus voltar hoje, eu vou ou eu fico? Se a consciência respondeu fica, você faz a segunda pergunta: por causa de que eu fico? Normalmente a consciência vai dar a resposta. Você fala disso, daquilo. Você fala: eu vou largar isso, aquilo e aquilo e vou subir. É essa que deve ser o nosso estilo de vida, a nossa conversão diariamente. Não é aquela conversão: eu converti dia 25 de janeiro de 1900 bolinha, só aquele dia e acabou. Não, nossa conversão deve ser hoje. Nosso arrependimento deve ser hoje. Agora é a hora de nós estar arrependidos. O Evangelho pede de nós duas coisas básicas que o Evangelho de Jesus pede de nós: arrependimento e fé. Tudo que você precisa fazer é arrepender e crer. O pré-evangelho de João Batista, um pouquinho antes de Jesus, que precedeu Jesus, que mais falava: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos. E arrepender, que é metanoia, uma mudança de mente, de mentalidade, meta de acima sobre, e noia de noção, pensamento, consciência. Arrepender e crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. O Evangelho não pede de nós obediência, perfeição, porque obediência, aperfeiçoamento é uma consequência, é um fruto de quem arrependeu e creu. Primeiro se arrepende, reconhece a situação, arrepende, acredita, e em seguida vai acontecer obediência, caminhar, desenvolver. Isso vai acontecer depois. Basicamente o Evangelho pede arrependimento e fé. Porque se você não arrepender primeiro, e se você não crer no Evangelho, é muita inocência que está esperando um fruto da obediência. Ele obedecer o quê? Com que força? Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Se você não arrepender dos seus pecados, se você não reconhecer a sua situação, você vai ouvir que palavra? Quem vai estar escutando Bíblia? Quem vai ouvir pregação? Se ele não entende que ele é um pecador e que precisa de Deus. O que a maioria das pessoas fazem com o seu tempo? Futebol, celular, diversão, tudo e qualquer coisa. Só tem uma coisa que eles não fazem: mexer comigo. Porque é o assunto mais repugnante. Alguém diz que a Bíblia, ela te afasta do pecado e te aproxima de Deus, ou então você vai largar Deus e vai mergulhar no pecado. Você não fica com essas duas coisas. Ninguém fica com a Bíblia pecando, com Deus tudo junto. Ou uma coisa ou outra. Quem aproxima da Bíblia e começa a levar isso a sério,
automaticamente, sem sombra de dúvida, inevitavelmente, ele vai largar uma vida de pecado. Né? Ele vai parar com os pecados dele, que a Bíblia vai fazer isso. E se ele não parar com os pecados, automaticamente ele para com a Bíblia. Aí ele fica pecando e a Bíblia fica, põe a culpa num, põe a culpa no outro, na igreja inteira, e sai lá para lá, vai pecar, mas não fica com a Bíblia não. Então nós estamos aprendendo sobre o que é igreja. Eu queria que os Afonso recapitulasse, lembrasse, o que é igreja? Quando fala a palavra igreja, o que você entende? O que é igreja? Igreja é o povo de Cristo, né? É o povo de Deus, né? É o velho do Correio. Dominação, né? Denominação. Denominar. Denominação. O que mais? Então, tudo que o senhor falou, tudo que você falou, eu já ensinei aqui umas vezes que a igreja pode ver pelo menos em 3 formas, que a igreja, eclésia, no grego, eclesia, é o chamado para fora do sistema do mundo. A igreja, organismo, nós somos, todos juntos somos um corpo, onde Cristo é o cabeça. A igreja, organização, que no caso é a denominação, esse nome, né? Igreja Evangélica Comunidade Batista, vai ter um CNPJ, que é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, vai estar junto à nossa Constituição Federal sobre as leis regimental desse país, e ela tem um estatuto social, que é um contrato com a sociedade, dos dias que ela pode funcionar, do horário que ela pode, o que ela faz, o que ela é, para que a justiça e as normas desse país possam tratar conosco, né? Nossos direitos serão garantidos e nossos deveres serão cumpridos. Não é uma coisa isolada, desconectada, enigmática, toda cheia de segredo. O que é isso? Eu não sei. É uma coisa tão normal quanto todas as outras. Essa é a parte organização, a parte administrativa, essa é a parte humana da coisa. A parte espiritual, existe uma igreja só uma igreja, não tem 2 igrejas, nem 3, só tem uma. Então, junto com tudo que você falou, quando eu falo, onde é que você estava, Zé Afonso? Eu estava na igreja. Aí eu estava passando na rua, começou a chover, e eu me escondi, ou eu me abriguei lá na igreja. Então, esse prédio, que amanhã pode ser um bar, ele pode ser uma danceteria, um salão de cabeleireiro, pode ser um salão de manicure, pode ser uma loja de roupa, esse prédio também é chamado de igreja. No dia que for um templo próprio, que a gente comprar um terreno e construir, amém. Aí vai ser igreja mesmo definitiva e vai trocar para outra coisa. Até Jesus voltar vai ser só isso. Esse aqui hoje, esse prédio, ele é igreja, porque aonde é a igreja de vocês? Na rua Augusto de Souza Neto, número 12. Esse prédio é igreja. A organização da denominação é igreja. Qual igreja você é? Igreja Evangélica Comunidade Batista. E o corpo de Cristo, que são todas as pessoas chamadas para fora do sistema desse mundo, para seguir a Jesus, também é igreja. Organismo, organização. Então eu vou ler aqui um pouco para a gente recapitular o que a gente aprendeu na terça passada. Terça passada nós lemos bastante a Bíblia, né? Nos atemos a ler bastante texto. E hoje eu vou ler os textos usando o que já está escrito aqui, vocês dois vão ouvir com muita atenção. Daqui a pouco a gente comenta alguma coisa. Então, a igreja, ela é a Assembleia Universal dos Santos, de todos os lugares, de todas as épocas, cujo nome estão escritos nos céus. Olha como é que a coisa começa a pesar. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado. Isso aqui agora eu estou lendo a Bíblia. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Está escrito assim na Bíblia, em Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse: em cima desta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18, que é um texto muito polêmico, muito comentado,
aonde uma boa parte das pessoas afirmam que Deus deu uma chave para Pedro, e eles imaginam a chave de metal, literalmente, e que São Pedro está na entrada do céu com a chave, abrindo porta ou fechando porta. Eu vejo algumas pessoas afirmando quando chove, né, São Pedro que manda chuva, que São Pedro abre céu, fecha céu, e agora dia 29 de junho eu vi de alguns parentes do meu católico postando nos status um monte de figura, imagem, né, de Pedro, supostamente, com as chaves, um tanto de chaves assim na mão, e aqueles acreditam que abre o céu. Que tristeza, né? O que Jesus falou, e o contexto é, Jesus está perguntando assim, quem o povo aí fala que eu sou? As pessoas aí se andando para fora, fazendo, o que o povo fala que eu sou? Aí alguns falam que sou Elias, outros falam que sou João Batista, outros falam que sou Jeremias. Aí Jesus fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, quer dizer ungido, enviado. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus mesmo responde para Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai te revelou. Aí Jesus fala assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus está falando sobre esta rocha, que você está falando que é o Cristo, que é o Filho de Deus, sobre esta afirmação, sobre esta declaração, que não foi sua carne e seu sangue, mas foi o Pai que te revelou. Em cima, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não tem nada de que Pedro pegou uma chave de metal e fica no céu numa porta, fechando, abrindo porta. Igual algumas pessoas imaginam, né? Tem algumas pessoas que imaginam, fazem o desenho